Bom dia, nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente leu um texto e eu passei um exercício para vocês no livro de Gênero, Leitura e Análise. Eu peço que novamente abram esse livro, pois é dele que a gente vai trabalhar novamente agora, tá bem? Abram o livro na página 24, tá? E vamos realizar a correção do exercício que eu passei para vocês, tá? Se der tempo, a gente ainda vai ler mais um texto, tá bem? Que também tem relação com isso. Vamos lá. Primeiro, o que estaria motivando todo esse processo migratório no Mediterrâneo? Que estaria motivando todo esse processo migratório no Mediterrâneo. Ó, pessoal, embora no texto não fique claro, a gente sabe que o quê? Que as pessoas elas se arriscam a passar pelo Mediterrâneo para chegar aonde? Chegar na Europa. Sair do Oriente Médio e chegar na Europa, tá? Elas passam pelos perigos de passar lá para procurar o quê? Procurar melhores condições de vida, que não tenha o quê? Não tenha guerra, não tenha fome, não tenha desemprego, não tenha essa violência toda que eles sofrem no país deles, tá? Imagina a situação, você está tão ruim no seu país que você se arriscaria junto com sua família a passar por pelo mar Mediterrâneo, por um mar, num navio que tem perigo de naufragar, que está lotado, está muito acima do permitido, tá? É bem desesperador, né, pessoal? Então vamos para o segundo. Quem botou alguma coisa relativa a isso, quem botou algo nesse estilo do que eu respondi, então está correto, tá bem? Vamos para o segundo. Quais seriam as causas do naufrágio, segundo a Procuradoria da Catânia, na Sicília? Quais seriam as causas para o naufrágio, segundo a Procuradoria da Catânia, na Sicília? Ó, pessoal, no texto fica claro o quê? Fica claro que uma seria o excesso de pessoas que tinha lá no barco. Tinha muita gente lá no barco. E a outra foi o quê? Foi a manobra imprudente do capitão quando ele tentava abordar o cargueiro que tentava socorrer eles. Ele tentou de maneira imprudente se aproximar do cargueiro e afundou. Ele fez uma manobra que não era para fazer, tá? Então é isso. Uma, o excesso de pessoas. Duas, a manobra imprudente do capitão. São duas causas, né, que a Catânia, a Procuradoria da Catânia deu. Número 3 agora. Que argumento legal garante o não envolvimento do cargueiro português no naufrágio do barco no Mediterrâneo? Argumento legal, tá? Legal quer dizer o quê? Quer dizer de lei, tá? É lei, ó. Então, do ponto de vista legal, o que atesta que ele não participou, que ele não teve participação nenhuma, o cargueiro português não teve essa participação, é a palavra da Procuradoria de Catânia, é a palavra dele, segundo o qual que ela diz o quê? Segundo, ela diz que segundo a Procuradoria da Catânia, o cargueiro português não contribuiu em absoluto para o naufrágio. É exatamente esse o cote, tá bem? Então, é a palavra da Catânia. O que eles têm é isso, da Procuradoria da Catânia. Número 4 aqui, ó. Se a justiça estima que o número de imigrantes chegue a 850 porque só poucos corpos foram recuperados. E aí, pessoal, o que é que vocês responderam aqui? Então, poucos corpos foram recuperados porque a maioria deles, tristemente, era composta de crianças e mulheres. E elas ficaram presas no porão, tá?
Elas ficaram presas no porão. Então, quando o navio afundou, não tinha como elas sair. Ela ainda estava lá com o navio naufragado, com o barco lá, né? Número 5. Que fato chama a atenção do leitor quanto às circunstâncias em que se deu o naufrágio do barco no domingo frente ao litoral da Líbia, no Mediterrâneo? O fato que mais chama atenção aqui é o fato dele ter colidido depois que chegou o reboque. Ele estava numa situação difícil e quando chega o reboque, ele piora. Ele tenta fazer uma manobra que não devia e piora a situação. É esse o fato que mais chama a atenção, tá? O reboque tentando socorrer as pessoas e acontece essa tragédia, tá? É um exercício bem interpretativo, pessoal, como vocês puderam ver. É só ler com atenção o texto que vocês conseguem responder isso. Algumas coisas, até a opinião de vocês podem colocar em cima do texto e fica interessante também, em cima do exercício, aliás, e fica interessante. Por quê? Porque vocês têm que aprender a colocar a opinião de vocês também nas coisas, tá? Aquela primeira questão, principalmente. Aquilo dá para você defender com as ideias só do texto, mas dá também para você defender com suas próprias ideias. Tá bem? Vamos passar adiante, vamos passar para ler o texto 2 aqui. Temos o texto 2 que se refere também a esse tipo de notícia, né? Então vamos ver. O título da notícia é Dengue já faz mais vítimas que em 2014 no Recife. Esse é o título, né? O subtítulo da notícia, essa é a chamada, o que o título se chama de chamada. E o subtítulo, que é o sutiã, que chama. Vamos lá. Nos 4 primeiros meses de 2015, o número de casos da doença 2.234 é mais que o dobro no ano passado, 1.052. Esse é o subtítulo. E aqui tem onde ele foi publicado, aliás, quando ele foi publicado. Publicado em 28/4/2015, às 6 horas da manhã. Então, aqui comecemos o texto agora. No Recife, o número de pessoas com sintomas de dengue nas primeiras 16 semanas deste ano praticamente duplicou, em comparação a todo o ano de 2014, quando foram notificadas 3.745 casos. Até o último dia 25, foi verificado um salto grande, 6.652 pessoas com suspeita da doença. Os casos confirmados seguem o mesmo cenário, 1.052 em todo o ano de 2014 contra 2.234 nas primeiras 16 semanas deste ano. O bairro da Coab, zona sul da cidade, concentra o maior volume de notificações até agora, com 422 pessoas que apresentaram sintomas de dengue. Em seguida, vem o Ibura, 309, também zona sul, e Casa Amarela, 285, na zona norte. A situação preocupa porque o número de casos notificados está acima do limite máximo esperado para este ano, diz a Secretaria Executiva Interina de Vigilância à Saúde do Recife, Denise Oliveira. Segundo o boletim epidemiológico da capital, a marca aceitável para as 15 primeiras semanas deste ano é de até 1.041 casos notificados. O número atual é quase 7 vezes maior. Continuaremos a trabalhar com plantões de combate aos focos de dengue para frear a epidemia, diz Denise Oliveira. Ela avalia que essa inflação diagnóstica da doença ainda é subnotificada, já que muitas pessoas com quadro clínico suspeito de dengue foram consideradas pacientes com virose. Tem muito disso, né, pessoal? Consequentemente, esses casos não foram notificados.
Por isso, acredita-se que o volume de pessoas com suspeita de dengue é maior do que existe em registro, acrescenta Denise. Para controlar a investigação dos casos atípicos da doença, a Secretaria Estadual de Saúde recomendou, na última semana, que os pacientes que chegarem às unidades de saúde com manchas avermelhadas na pele, acompanhadas ou não de febre e outros sintomas, deverão ser notificados como casos suspeitos de dengue, assim como aquelas pessoas com sinais clássicos: febre baixa, manchas vermelhas no corpo, inchaço nas articulações de mãos e pés e fraqueza são os sintomas mais comuns nessa epidemia. Quem apresenta o quadro desse tipo deve ir a uma unidade básica de saúde para que seja iniciado o tratamento, com o objetivo de evitar complicações decorrentes da doença. A notificação do caso é obrigatória nos serviços de saúde e ajuda a orientar ações de campo, a fim de evitar que novos casos ocorram. O trabalho da vigilância ambiental da Secretaria de Saúde do Recife resultou no último fim de semana na inspeção de 3.915 imóveis em todos os distritos sanitários da cidade. De março até agora, os agentes de saúde ambiental, controle de endemias, já visitaram mais de 32 mil residências durante os mutirões. Inicialmente, os mutirões de fim de semana estavam previstos para terminar no fim de março. Como a epidemia permanece, os plantões continuam em maio. As ações são focadas na prevenção e eliminação dos focos de reprodução do mosquito, diz o gerente de Vigilância Ambiental do Recife, Jurandir Almeida. São realizados tratamento focal onde há lavas do mosquito, bloqueio químico em áreas com alta infestação de mosquitos e busca pelos casos de dengue. Está disponível aqui, vem dizendo onde está disponível, né? E quando foi acessado. Ó, pessoal, a gente viu o quê? Qual é a notícia principal? Qual é o assunto principal dessa notícia? O foco de dengue, que continua o quê? Continua aumentando. Essa notícia de 2015, ela mostra... O que é mostrado nessa notícia? Ela mostra dados de 2014 e 2015 e comparando. Além disso, ela compara a capacidade que os hospitais da cidade de São Paulo têm em aguentar. Também fala das regiões que mais têm esses casos, tá? A gente vê aqui que geralmente é nas regiões mais pobres e mais afetadas, tá? Eles são mais afetados por isso, porque não tem saneamento básico, a conscientização ainda é menor, eles não têm acesso à informação, por isso não sabem como é que pega e como é que faz para não proliferar esse mosquito da dengue, esse mosquito que tanto nos atazana, que até se modificou com o tempo, né? Hoje em dia a gente tem a chikungunya, tem a zika, tem zika vírus, chikungunya, dengue, temos essas coisas todas, tudo derivado do que? Do mesmo mosquito. Eu não sou biólogo, não entendo disso, não sei como é que ocorre essa mutação, tá? Mas o que eu posso saber é que a gente pode evitar isso tirando os focos de água ao ar livre, focos de água parada ao ar livre. Se tiver na sua casa algum foco de água desse, jogue fora. Avise seus pais, avise que não pode e jogue fora, despeje essa água, tá? Então, pessoal, eu vou passar o exercício para vocês do 1 ao 6º, tá bem? Vocês vão fazer um exercício aqui do 1 ao 6º e é isso, tá? A aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais, nono ano. Tchau!